A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade. Reduzi-la a datas, mapas, ofensivas e nomes famosos é apagar a dimensão mais profunda e dolorosa, a experiência humana do soldado comum. Para milhões de jovens, a guerra não foi um debate ideológico nem uma disputa geopolítica, mas uma ruptura violenta com a vida cotidiana. Eram estudantes, agricultores, mecânicos, professores, pais recém-casados ou adolescentes. Em semanas, foram arrancados de suas casas e lançados em um cenário de violência industrializada sem precedentes. O recrutamento em praticamente todos os países envolvidos ocorreu de forma apressada e muitas vezes desorganizada. A urgência da guerra não permitia longos treinamentos. Milhares de homens chegaram ao fronte com preparo mínimo. Em alguns casos, aprenderam a usar armas durante o deslocamento para o campo de batalha. Na frente oriental, nos primeiros meses da invasão da União Soviética, recrutas receberam armamento insuficiente. A instrução implícita era que sobreviver dependia muitas vezes da morte do companheiro ao lado. A transição da vida civil para o combate foi um choque psicológico profundo. Cartas nos primeiros dias demonstram entusiasmo, senso de dever e até curiosidade. Meses depois, o tom muda radicalmente para silêncio, frases curtas e ausência de detalhes, como se a realidade fosse pesada demais para ser colocada em palavras. A rotina no fronte era marcada por uma alternância cruel entre longos períodos de espera e instantes de terror absoluto. Ao contrário do cinema, a maior parte do tempo não era de combate, mas de expectativa. Reforçar trincheiras, vigiar o horizonte, dividir rações escassas, tentar dormir sob frio, lama ou calor extremo, sempre com a sensação constante de que a morte podia chegar a qualquer segundo. Veteranos relataram que o silêncio antes de um ataque era mais angustiante que o confronto. Nesse intervalo, a mente imaginava todos os cenários possíveis. Quando o combate começava, ele era caótico, barulhento e confuso. Explosões, fumaça, gritos, ordens contraditórias e desorientação transformavam poucos minutos em uma experiência que marcava o soldado para o resto da vida. O equipamento que cada combatente carregava podia ultrapassar 30 quilos. Fuzil, munição, capacete, cantil, máscara de gás, pá, kit médico, roupas extras e rações. Com o tempo, muitos abandonavam parte desse material para ganhar mobilidade, fazendo escolhas difíceis entre proteção e sobrevivência. Curiosamente, itens como cigarros eram frequentemente mantidos, não por necessidade física, mas porque representavam um dos poucos meios de aliviar a tensão constante. O ambiente natural foi um inimigo tão letal quanto o adversário armado. No inverno da frente oriental, temperaturas extremas congelavam armas, mutilavam extremidades e levavam soldados à morte por hipotermia. No norte da África, o problema era oposto: insolação, desidratação e areia infiltrando-se em armas, olhos e ferimentos. O clima impunha sofrimento contínuo e exigia adaptações improvisadas, muitas vezes desesperadas. Paralelamente ao desgaste físico, o impacto psicológico foi devastador. O que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático era conhecido como choque de guerra. Soldados apresentavam tremores incontroláveis, crises nervosas, mutismo, paralisia emocional e incapacidade de reagir a ordens simples. Na época, porém, o conhecimento médico era limitado e muitos desses homens foram rotulados como fracos ou covardes, sofrendo punições severas por algo que, hoje sabemos, era resultado de trauma extremo e prolongado. As doenças também desempenharam um papel central nas baixas. Disenteria e infecções intestinais, causadas por água contaminada, falta de saneamento e higiene precária.
estavam entre as principais responsáveis por afastamentos e mortes. Tifo, malária, pneumonia e gangrena eram comuns em vários frontes. Um ferimento aparentemente simples podia evoluir rapidamente para uma infecção fatal, especialmente antes da ampla utilização de antibióticos. A alimentação raramente era suficiente ou equilibrada. Rações enlatadas, pão duro, bolachas secas e sopas ralas compunham a dieta básica, frequentemente consumida fria e em pequenas quantidades. Com o prolongamento das campanhas, a fome tornou-se uma companheira constante. Muitos soldados relatavam sonhar com refeições caseiras e acordar com a frustração de ainda estarem cercados pela escassez. Em situações extremas, caçavam, trocavam suprimentos ou dependiam da ajuda de civis locais. Quando isso era possível, o desgaste acumulado afetava não apenas o corpo, mas também a moral e a capacidade de continuar lutando. O Brasil também viveu essa realidade ao enviar cerca de 25 mil homens para a Europa, por meio da Força Expedicionária Brasileira. Atuando na Itália, os soldados brasileiros enfrentaram frio intenso, dificuldades logísticas e a necessidade de aprender rapidamente a combater em um ambiente diferente. Um dos episódios mais emblemáticos foi a Batalha de Monte Castelo, conquistado após tentativas sucessivas e duras perdas. Para suportar o inverno europeu, muitos improvisaram soluções simples, como colocar jornais dentro das botas para isolamento térmico. O lema Cobra fumou tornou-se símbolo de superação e da quebra do ceticismo inicial quanto à participação brasileira. Quando a guerra terminou em 1945, a volta para casa não significou o fim do sofrimento. Muitos soldados retornaram fisicamente inteiros, mas emocionalmente fragmentados. Pesadelos recorrentes, dificuldade de adaptação à vida civil, silêncio emocional e isolamento eram comuns. A sociedade celebrava a vitória, mas não estava preparada para compreender homens que carregavam a guerra dentro de si. Para o soldado comum, a Segunda Guerra Mundial não foi uma sequência de grandes batalhas gloriosas, mas uma luta diária para comer, dormir, manter a sanidade e sobreviver até o próximo amanhecer. Ao olhar para esse conflito sob a perspectiva de quem esteve no fronte, compreendemos que, por trás das estratégias e discursos, existiam milhões de indivíduos enfrentando medo, fome, doença, clima extremo, exaustão e perdas irreparáveis. A guerra terminou oficialmente em 1945, mas para muitos daqueles que a viveram de perto, ela continuou ecoando pelo resto da vida, lembrando que os verdadeiros custos de um conflito não se medem apenas em territórios conquistados, mas nas marcas profundas deixadas em cada ser humano que foi obrigado a lutar.